Chega de separação para lá e para cá. Isso é uma coisa insuportável, que não tem nada a ver com o Evangelho. Não da parte daqueles que carregam o amor de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus no coração. Isso não tem que ter nada a ver contigo. Essa guerra não é sua, essa briga não é sua. Isso não devia fazer parte dos interesses, muito menos dos desgastes emocionais da sua vida, dos choques, dos embates, das guerras, das guerrilhas, das mentiras, das fake news, das divulgações perversas para lá e para cá. A gente está vivendo nessa era que foi designada como sendo pós, e é horrorosamente real essa definição, porque é um mundo pós-verdade. Não interessa mais o que aconteceu, nem o que se prove que aconteceu ou deixou de acontecer. Todo mundo simplesmente se vincula de maneira atávica, se prende a uma ideia, e o que passa a ser importante é a ideia dela, é a ideologia dela. Se isso aqui existe ou não existe, tanto faz. Ela determinou que no mundo dela isso aqui passa a existir porque disseram a ela que isso existe. E ela perdeu toda a vontade de conhecer a verdade. Tanto faz como tanto fez. Por exemplo, essa confusão enorme para todo lado. De onde vem? Vem do fato que os cristãos, eu estou falando aqui no ocidente do planeta Terra, aqui onde a gente habita, estamos no lado ocidental sul global, mas fazemos parte do ocidente do planeta, desse lado que não é o Oriente. Aqui a prevalência é de cristãos, é a maior população do ocidente da Terra. Aí você vê, em nome de Jesus, o ocidente ser o grande promotor da era pós-verdade. Aí você vê o país considerado o maior país protestante da história, os Estados Unidos, ser o maior promotor da era pós-verdade, como também o maior promotor da era pós-tudo. E, infelizmente, eles têm um discurso, mantêm um discurso. O discurso é democracia, humanos e sustentabilidade e meio ambiente. Mas é a democracia mais ameaçada pela mentira, pela fake news. Antigamente, você veja, eu me lembro muito bem, eu estava muito vivo e esperto nos anos do escândalo Watergate, que teve a ver com o presidente, então, Richard Nixon. E aquilo, nos dias de hoje, acontece todos os dias de maneira inconsequente, sem nenhuma consequência. Mas naquele tempo, meu Deus, o Nixon teve que renunciar, porque não dava mais para governar, porque as pessoas não admitiam que uma violação daquela natureza, mandando espionar, verificar o que estava acontecendo dentro do Partido Democrata, no escritório, no comitê de campanha, isso e aquilo, era insuportável para os dois lados, tanto para democratas quanto para republicanos, porque havia um valor superior ao ideologismo fanático de um grupo ou de outro, naquela polarização que nem de longe era tão intensa, nem de longe quando se tornou. Mas com a morte da verdade, e a verdade morreu, ninguém se interessa mais pelas factualidades, pelas comprovações, pelas demonstrações, pela realidade apresentada de maneira inquestionável. Ninguém está mais nem aí para isso. Cada um diz, não, essa é a tua narrativa. E o outro diz, essa é a minha narrativa. E a verdade que se dane, a verdade que se ferre. Agora, esse é o mundo que
de Jesus aqui no Ocidente da Terra. É o mundo dos cristãos. É o mundo da gente, nós que nos dizemos cristãos. A maioria dos que estão me assistindo aqui se confessam cristãos. Tanto quanto a maioria dos haters que porventura passem por aqui também. Eu não tenho haters ateus. Eu não tenho haters satanistas. Eu não tenho haters de nenhum culto, de nenhuma natureza ou origem. Ao contrário, é uma respeitabilidade enorme. Eu não tenho haters agnósticos, eu não tenho haters islâmicos, não tenho. Os meus haters são todos cristãos. E dentre os cristãos são todos praticamente evangélicos, porque eu também não tenho haters católicos. Agora, o evangélico que se torna um hater, ele não se torna um hater por causa do que eu digo, do que ele ouve aqui. É do que dizem a meu respeito, que ele não quer nem saber se tem relação com a verdade ou não. Ele simplesmente faz parte de uma torcida organizada, totalmente ilógica, irracional, inconsequente, divorciada de fatos, verdades, sem nenhum desejo mínimo sequer de curiosidade para saber as coisas. E isso não é vinculado apenas à minha pessoa. Em relação à minha pessoa, é dos males o menor para mim. Para mim, é o menor de todos os males. Porque eu estou vindo com resistências e casca muito grossa. Deus me preparou para todos os tempos que eu tenho vivido e para esse tempo. E toda a dor que eu sinto é por você, não é por mim. Mas o trágico é que, olha, eu estou aqui com o Novo Testamento aberto. Todo mundo está vendo, com exceção talvez no YouTube, onde o enquadramento dessa câmera aqui está fechado demais para ver que eu estou com uma Bíblia na mão. Mas o pessoal que está me vendo no Instagram, no TikTok, está vendo explicitamente o plano da minha Bíblia aqui na mão. Eu estou com as mãos em cima dela. Se tirarem daí esse GC, melhor. Olha, está vendo agora a minha Bíblia? Está aqui, aberta no Novo Testamento. Aí você é cristão, mas você só ouve mensagens na igreja que você vai, mensagens do Velho Testamento. É a campanha de Abraão, é a campanha de Jacó, é a campanha de Gideão, é a campanha de Elias, é a campanha do... É a campanha das trombetas de Jericó. São todas as campanhas do primitivismo da escritura mais antiga, de 3, 4 mil anos de histórias atrás, ou 5 mil anos de histórias atrás, tiradas do contexto, usadas de maneira manipulativa para arrancar dinheiro, adesão e engajamento irracional e fanático. Aí você, que é um cristão, não lê os evangelhos, não conhece Jesus, não sabe nada do ensino do Novo Testamento. Você é um indivíduo de Moisés, mais de Moisés do que a maioria dos rabinos que eu conheço, mais do Antigo Testamento e do primitivismo das coisas passadas milenarmente do que os meus amigos islâmicos. Mas você se diz filho da maior de todas as revelações, que é a revelação do Evangelho, de Deus encarnado em Cristo Jesus, cujo mandamento é amor, como decorrência dele, perdão, misericórdia, todas essas coisas que são fruto e filhas do amor. E tudo que você não quer é amor. Você quer ódio, você quer vingança, você quer que o mundo fique horrível. Como ontem eu estava vendo algo que me mandaram na Fraternidade do Evangelho, no grupo, num dos nossos grupos, e de um pastor que eu conheço a família dele a vida inteira, desde que eles eram novinhos.
E hoje ele estava ali com uma cara meio velhusca, chupada, num podcast que é onde as maiores barbaridades em geral são faladas, porque não tem nenhum contraditório, é só... O podcast convida só gente de uma linha para ir ali dizer a mesma coisa. E a linha de muitos desses podcasts cristãos é a linha do escatologismo. Querem saber quando Jesus vai voltar, os sinais da volta de Jesus o dia inteiro, e fala, anuncia isto e aquilo, é só isso. Vai criando esse estado de coisas nervosa. No entanto, a maioria das pessoas não entra nem no processo de nervosismo, por causa do que esteja acontecendo. A maioria entra num estranho nervosismo ansioso, que é assim, tomara que tudo fique logo insuportavelmente ruim, porque Jesus vai se obrigar a voltar. Jesus vai se obrigar, tanto mais ruim quanto a gente possa permitir que aconteça. Então o cara estava lá dizendo, eu estou muito feliz, porque Israel está limpando a área, tem que limpar, tem que tratar os palestinos como se fossem os filisteus de 4.000 anos, de 3.000 anos passados, tem que tratar como se fossem os cananeus, os heveus, os heteus, os ebumins, todos aqueles povos anteriores, tem que tratar como se fossem todos nefilins, como se fossem anomalias, monstruosidades. Tem que entrar no espírito de Josué, em plena era democrática, num Estado que é laico. O Estado de Israel não é uma república de Israel. Tem um parlamento hoje que está dominado já há alguns anos, há quase 30 anos, pela direita e pela extrema-direita, que é no caso Netanyahu e o que ele representa ali. E a guerra toda praticada por ministros profundamente beligerantes de extrema-direita mais radical. Eu já tive a ocasião aqui de juntar o que foi publicado no New York Times sobre uma sequência de declarações, tanto do Netanyahu quanto do ministro da Guerra e outros ministros que cuidam da questão da guerra atual contra o terrorismo do Hamas, mas que acaba sendo uma guerra contra os palestinos. Porque na hora em que o Netanyahu chega e diz, não adianta, a gente vai destruir o Hamas até o fim, como se isso fosse possível. Eles 18 mil que se diz que já foram mortos ao todo, da população, tem lá uma quantia de pessoas, uma quantidade de pessoas do Hamas, mas a grande maioria é população civil. Mas o pastor que estava falando, que é um pastor de uma das versões da Assembleia de Deus no Brasil, estava dizendo, não tem que ter esse raciocínio de bondade, não. E olha, o cara é pastor e cristão. Não tem que ter esse raciocínio de bondade, não. Tem que limpar. E aí vem o Netanyahu e diz, a gente só sai quando acabar com o Hamas. Vai acabar. Cada criança dessas, 50% praticamente dos mortos são crianças. E tem irmãos que sobreviveram, tem pais que sobreviveram, que ainda são jovens, ainda tem capacidade de engajamento. Para criança ou família exterminada, tem um novo, ou dois novos, ou três novos potenciais em cada grupo familiar para se candidatarem para continuar a loucura do terrorismo. É uma coisa tão óbvia, os dados estatísticos são tão matemáticos, são tão previsíveis, são tão contínuos. É como no Rio de Janeiro, onde eu entendo as coisas a partir do intestino grosso, do intestino delgado. Eu estive dentro da caca diária da situação criminal e de violência do estado do Rio de Janeiro. Meu Deus, durante quase 50 anos vendo de dentro. E o que é que aconteceu? Só piorou.
Porque não faltam peças de reposição, não faltarão, nunca faltaram. Esse é a definição do significado de insurgente. Esse cara que se insurge, e ele se insurge não por causa de uma elaboração ideológica. O insurgente é, sobretudo, produzido pelo ódio, pela raiva, daquilo que tocou a carne dele, a pele dele, que produziu luto nele, que o fez sentir cheiro de defunto na família dele. É daí, desse cheiro de defunto e desse chão de cadáveres, que vão brotando os insurgentes em qualquer lugar da terra, em qualquer época da história, e em qualquer que seja a ocasião do fenômeno social ou político que se esteja vivendo. E a gente não precisa ir para Gaza para entender isso, nem para a Palestina, nem para a Cisjordânia. Basta olhar para o Brasil. Basta olhar no Brasil para o Rio de Janeiro. E quanto mais haja histórias de bala perdida, de meninos que acabaram se engajando com a criminalidade por falta de alternativa total. Pai desempregado ou ficou órfão, a mãe completamente abandonada, a família num estado de saltos sobre valas negras. Ele já nasceu quase num cestinho de Moisés, não no Rio Nilo, mas numa vala negra. Aí chega alguém, recruta o cara, pagando o que ninguém vai pagar para ele, para fazer o trabalho que de início começa só como olheiro, dizendo do que está acontecendo, olhando de cima, vigiando, fiscalizando, até que ele vai acabar se envolvendo dramaticamente com o tráfico de drogas, ou milícias, que acabam se tornando milícias. Tem a ver também com a recorrência contínua de algo que virou um cinismo extraordinário. Vamos treinar melhor, vamos renovar os quadros, vamos pagar melhor. Eu ouço isso a minha vida inteira, eu já nasci sob esse discurso, que nunca se realiza, nunca se concretiza. Além disso, tem o exemplo de cima. Só no Rio de Janeiro se teve, nos últimos tempos, 6 governadores em sequência que acabaram na cadeia. 6. Se o governante é apanhado como um ladrão extraordinário, um corrupto, terrível, ou um mentiroso sem tamanho que ganha em cima de um pretexto de costumes e moralidade, como foi o caso, que não durou nem um ano e pouco e já foi de roldão e acabou na cadeia. Esse exemplo vai corrompendo todo o tecido social, a consciência da sociedade inteira. E imagina o exemplo para os que estão na situação de recrutamento para se envolverem com aquilo que vai, no fim, provocar violência, aquisição de armamentos, guerra, choques, realimentar indefinidamente o ciclo kármico desse processo que todos nós já sabemos qual é a aritmética dele, mas ninguém quer propor uma nova conta para fechar um novo cálculo, que é tão óbvio que não é essa a equação. A equação de solução para a questão de violência urbana no nosso país vem sendo testada e que foi imposta pelos Estados Unidos da América na década de 30 lá, e que cresceu a ponto de nos engolir aqui e de eles estarem começando a mudar de opinião lá já tem algum tempo, tentando praticar uma outra coisa, mas a gente continua como bons subdesenvolvidos e atrasados e entes primitivos a repetirmos e cada vez mais religiosamente repetirmos a mesma idiotice que a gente sabe que não vai curar ninguém, melhorar nada, nem coisa alguma. Aí volta para Israel, o pastor dizendo no podcast, tem que matar todo mundo, porque
Com essa guerra, por exemplo, o Netanyahu está fazendo a vontade de Deus, limpando, tirando esses filisteus, limpando, arrancando esse povo, sabe para quê? Aí ele diz, porque tem que limpar primeiro, para Jesus poder voltar. Bom, esse Jesus que volta a se matarem criancinhas, que volta, se a maior parte das pessoas passar fome, entrar em estado de desgraça miserável, para mim o nome dele é Anticristo. O nome desse Jesus, desses religiosos, pastores dos podcasts da miséria, da desgraça, do escatologismo, do quanto pior, melhor, o nome dele para mim é Satanás, o nome desse Jesus. Agora, Paulo disse que Satanás se apresenta como anjo de luz, o que não é nem o caso. Nesse caso é um anjo de trevas mesmo. Mas o pessoal não está nem precisando de engano com anjo de luz. A mente alterizada, a doença do fanatismo, que é uma das piores drogas na face da terra, não é heroína, nem cocaína, nem crack, nem nada disso. Isso aí faz mal a quem usa. Agora, o fanatismo tem um poder radioativo de contágio, de tomar conta de populações, de provocar funcionalidades que são completamente mobilizáveis pelos líderes religiosos para a pior proposta possível de vida. Como, por exemplo, por que quando se fala em sustentabilidade, meio ambiente, ou mesmo nesse calor que já está trazendo temperaturas 5 graus acima da média da época normal para os anos anteriores, acima, sabe lá o que é isso? Meu Deus! Aí o pessoal olha e diz, não, faz parte da volta de Jesus. Mas não querem saber que somos nós que estamos criando essa destruição, arrebentando com esse Éden que Deus nos deu. Que nós somos os diabos, os demônios da terra. Que nós somos os entes da perversidade. Que o diabo poderia se aposentar com todos os seus demônios, porque nós, cristãos e outros aliados do mesmo espírito de fanatismo e de perversidade, fazemos o trabalho, por causa do fato de que a natureza está aí para ser usada enquanto a gente puder. E se forem devastando tudo, não faz mal. Quanto pior ficar, mais a gente apressa o dia da volta de Cristo. Como se eles não leem o Apocalipse, como se Jesus se orientasse pelos calores da terra para voltar. Você lê aqui o Apocalipse e vê que a gente entrou no iniciozinho das dores. A placenta nem arrebentou ainda. A parturiente, que é o planeta Terra, ainda está aí, gemendo para lá e para cá, ai, esperando que algum parteiro corajoso se aproxime, que alguma coisa digna seja feita, que alguma coletividade mundial não fique só de blá, 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 mas faça algo ao invés de querer só sair bonito na foto, como é o que acontece com a maior parte dos líderes da Terra, ou quase todos eles. Todos eles, é uma hipocrisia, não tem tamanho. E não exclui ninguém, nem nós aqui no nosso país. E eu não estou falando das pessoas imediatas que estão tentando fazer alguma coisa para melhorar a situação climática, para o adiamento apocalíptico do nosso país, não. Eu estou falando dos que estão no topo da cadeia de decisão, do topo dessa cadeia alimentar ecológica tenebrosa. Quando você lê o Apocalipse, você vê que a gente nem atingiu ainda o iniciozinho dessas dores todas.
começamos a ter dores de parto, mas esse negócio, leia. Chega uma hora em que as coisas vão crescendo, e o Apocalipse é um livro de crescências, de agregamento calamitoso, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega a um ponto em que se torna completamente inescapável. E uma das declarações de Jesus, que são também declarações repetidas no Apocalipse, é que vem sobre todos os habitantes da face da terra. Ou seja, vai doer em todo mundo, na tua casa também, na tua família também, você não vai escapar. Não vai ter ar-condicionado que nos ajude. Por enquanto você diz, eu tenho a prosperidade de ter ar-condicionado, eu aprendi com o meu coach cristão a ter. Eu sou o pai da prosperidade. Vai chegar uma hora, cara, que você vai ter que ir com Elon Musk para Marte. Porque aqui na Terra não vai mais dar para você. E como o projeto dele é para uma quantiazinha mínima de indivíduos e você está excluído, mesmo os mais ricos no meio dessa presunção e de excluídos, você vai ficar torrando aqui mesmo. E se você morrer antes, são seus filhos, ou seus netos, ou seus bisnetos, é a sua prole, pela qual você diz que se esforça, mas não faz absolutamente nada no dia de hoje a respeito da possibilidade de melhorar a vida para todo mundo. Não. E aí, nós nos tornamos um povo fanaticamente suicida em nome da volta de Jesus. A gente fica advogando o pioramento da vida. Em nome daquele que mandou foi, se vocês virem gente com fome, deem de comer. Se virem gente com sede, deem de beber. Se virem pessoas refugiadas, acolham. Se virem pessoas doentes, curem, ajudem, invistam. Se virem pessoas abandonadas, não as deixem nesse estado. Tenham compaixão, melhorem a vida, melhorem o mundo. Sejam criativos em favor da vida. Ao invés de se entregarem vestidos de mortalha, de fanatismo religioso, dizendo, vamos deixar ficar horroroso. Porque quando ficar horroroso, Jesus volta. Você vai ver que ele não vai voltar. Ele só vai voltar no dia que ele quiser. E não tem pressão religiosa e nem tem calamidade nenhuma pela via do abandono do que deveria ser o nosso maior esforço de preservação, que a gente abandona com base no fanatismo e nesse ideologismo perverso que toma conta do ocidente cristão da terra quase todo. Não vai voltar. Você não vai ter protetor solar que te cubra. Não vai ter telhado que te ajude. Não vai ter ar-condicionado que gele. Não terá. Você vai se estourar de bolhas para todo lado. E podem continuar cortando árvores, podem continuar dizendo, opa, você viu? Tem agora um iceberg maior do mundo que se descolou da Antártida. É mais um sinal da volta do Senhor, como eu tenho visto gente dizer aí. Meu Jesus! O pessoal fica torcendo pela calamidade, porque acha que Jesus vai chegar uma hora que vai dizer, eu vou descer para arrebatar os meus servozinhos, que fizeram tudo para destruir o planeta que eu criei, mas eu vou lá salvá-los, para que eles não experimentem a calamidade. Não, vocês vão ficar aqui para serem torrados. E se houver o arrebatamento na sequência que vocês propõem, na cronologia dispensacionalista de vocês, vamos só assumir hipoteticamente que fosse assim ou que seja assim, vocês não iriam ser levados, não, vocês serão dos que vão ser deixados. Jesus disse que a grande surpresa, e é Jesus que diz, leia Mateus 24, leia Lucas 20, leia no Evangelho de Marcos os textos correspondentes sinóticos. Veja como Jesus deixa claro que a grande surpresa tem a ver com os que vão
ser tirados, e que não são aqueles que todo mundo esperaria que fossem os levados. Os que seriam e que se jactam de que seriam levados nesse arrebatamento serão os que ficarão. E os que serão levados são os que você sempre imaginou que estariam do lado de fora. Quem vai ficar batendo na porta dizendo me tira daqui, Jesus disse, é você. É você, rapaz, menina. Mas você não quer me ouvir. Você acha que eu estou falando disso em nome de quê? Do Greenpeace? Não, eu estou falando aqui em nome de Jesus, daquele em quem todas as coisas foram criadas, em quem todas as coisas são, em quem todas as coisas subsistem, para quem todas as coisas devem existir, todo ser que respira, criado por ele, existe para dar glória ao nome dele, deve ser preservado. E você se tornou esse diabo humano aqui, andando em nome de Jesus, torcendo pelo apressamento da destruição planetária. É um negócio inconcebivelmente horroroso, trágico e triste. Não há nem o que dizer, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, enfim. Mas eu não podia começar esse dia com todos os anúncios de 5 graus de calor na média dos normais já alterados. Acima dos normais alterados. Não é nem da normalidade desde que se começou a ter avaliações de temperatura e de climatologia no país, não. É de 10 anos para cá, de 12, 15 anos para cá. Olha onde já se chegou. E veja quais serão as consequências. Você não imagina as consequências, porque você não quer se informar. Você vive como um avestruz que enfia a cabeça no buraco, fica com aquele bundão de avestruz para fora e pensa que porque não está vendo nada, não vai levar chumbo no traseiro. Mas, cara, você vai levar todos os chumbos no seu traseiro. E você que fica torcendo pelo pior, vai ser aqui para viver o pior que você ambicionou tanto, ideologizou tanto e fanaticamente defendeu tanto em nome de um Jesus que é de fato a cara do diabo, que é um verdadeiro anticristo. E você segue isto, se envolve com isto. E essa é que é a grande apostasia da qual o apóstolo Paulo dizia. E eu acho, sinceramente, que a gente só arranhou ainda essa grande apostasia. Porque esse negócio, Jesus disse, vai ficar tão horroroso, essa apostasia, esse desvio do evangelho, total e absoluto, vai ficar tão horroroso, tão horrendo, que gente como eu vai ser não só ameaçada de morte, ameaçado de morte. Eu estou casca grossa disso. Estou vindo do paleolítico dessa história. Agora, vai chegar uma hora em que vai se levantar mesmo. Alguns se dizendo irmãos contra você e vão te matar, vão te destruir. Se você pensar diferente, você pode perder a vida. Vai chegar nesse nível e nesse ponto. De se levantarem dentro da mesma casa, uns contra os outros, e não é apenas numa hora de campanha política, não. É para fazer o mal, é para odiar até a morte. Isso vai ficar ainda infinitamente pior, e vocês ficam ouvindo as vozes dos pregadores da miséria trágica, apocalíptica, que dizem, quanto pior, melhor, porque o Senhor está voltando. Meu Deus. E eu nessa história já falei meia hora, mas eu não podia só começar aqui em Mateus 6:11 e continuar. Eu não poderia. Eu não conseguiria. O que está dando errado aqui? Tem alguma coisa ou está tudo certo? Está esquentando. É o dia. É o dia. Vira esse ventilador aí para cima do pobre do celular. Até o celular, olha, a gente sempre fez as coisas aqui ao ar livre.
Mas hoje eu tenho que ficar cheio de ventiladores aqui em volta de mim, porque o calor é insuportável. Aí você diz, aí você ainda vem com uma camisa de manga comprida? É porque o tecido é o mais fresquinho. É um tecido feito para você usar no sol e não te esquentar tanto. Se eu tivesse com outro tecido aqui, eu estaria numa suadeira, que nem mesmo os ventiladores. Mas vai chegar uma hora, minha gente, que não vai haver recurso nem suficiente para trazer nenhum conforto, nem para os mais avantajados financeiramente nessa sociedade perversa na qual a gente vive. Isto dito, eu peço a Ti, Jesus, que eu não tenha falado tudo isso em vão, que alguém tenha ouvido. Que algum adolescente no TikTok tenha me ouvido e tenha entendido. Ou que algumas centenas ou milhares deles. Que algum jovem no Instagram tenha me ouvido. Ou um adulto jovem tenha me compreendido. E tenha feito decisões de determinação em favor da vida. Eu te imploro que aqueles que estão me assistindo nas outras plataformas, mais idosas, mais adultas ou mais mistas, etariamente falando, pessoas estejam dizendo amém, não só da boca para fora, mas com a disposição, com a disponibilidade de prática, de uma conversão, de uma nova vida, de se tornarem de fato discípulos do bem no Evangelho, segundo Jesus, ao invés de usarem o teu nome blasfemando contra ti, Senhor Jesus. Ao invés de usarem o teu nome blasfemando nas suas vidas contra ti. É o que eu te imploro. E peço que tu faças no coração daqueles que ainda têm um mínimo de humanidade dentro deles para ser aproveitada como matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar, fazer crescer a humanidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém.